Bem-vinda, bem-vindo ao nosso ponto 3, o encontro semanal, que hoje promete, viu? Eu escolhi um tema que é uma paixão pessoal, literatura e a arte da escrita. Roland Barthes, na aula inaugural da cadeira de Semiologia Literária no Colégio de França em 1977, ele afirma o seguinte: mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem. Eu a chamo, quanto a mim, literatura. E para a gente conversar então sobre esse fascinante mundo da literatura, eu tenho a honra de receber aqui no ponto 3, hoje um convidado muito especial, Inácio de Loyola Brandão, contista, romancista, jornalista, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele possui uma vasta produção literária, tendo sido traduzido para diversas línguas. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. E algumas vezes também o Prêmio Jabuti. E neste ano de 2021 foi eleito a personalidade literária do ano. Inácio de Loyola Brandão, uma satisfação muito grande tê-lo aqui no ponto 3. Bem-vindo. Muito obrigado. Chego aí com muita alegria, chego aí com muito prazer. Falar de literatura é minha vida, porque minha vida é fazer literatura. E literatura é a única coisa que eu sei fazer, se é que eu sei fazer. Acho que sabe fazer muito bem, porque o resultado está aí, um verdadeiro patrimônio, não só para nós brasileiros, para aqueles que amam a literatura brasileira, mas um reconhecimento universal de tantas obras que perpassam aí, marcam a nossa vida, a nossa formação. E a literatura é essa forma muito singular de arte, né? Acredito que ela é uma arte. Eu queria começar, Inácio, puxando desse ponto. A literatura como arte. É a arte que imita a vida ou é a vida que imita a arte? Sei lá. Eu quero dar um exemplo bem curioso. 40 anos atrás, em 1981, eu lancei um livro. Meu livro mais audacioso, mais ousado, mais arrojado, porque eu, de repente, comecei a extrapolar tudo. Eu comecei a ler notícias, eu comecei a ler e a ouvir notícias, as mais estranhas, e num momento poderia se faltar água, e o aquecimento global era uma coisa que estava crescendo, e o gelo dos polos poderia se derreter, que o mar poderia subir e invadir o litoral, e tudo me parecia uma grande ficção. Doenças estranhas, inacreditáveis, sabe, impossíveis de serem detectadas ou até mesmo combatidas. E eu falei, nossa, o que é isso? E comecei a escrever um livro que se chama Não Verás País Nenhum. Aliás, eu vou aproveitar. Roja. Sim. Edição comemorativa dos 40 anos acaba de sair. Chegou na minha mão nesse momento. E o que aconteceu? Aconteceu que tudo que eu inventei, tudo que eu imaginei, tudo que eu extrapolei, tudo que eu fui além, delirando, hoje não passa da realidade. Está tudo aí, a devastação, está aí o mar que está subindo e comendo já parte do litoral brasileiro. Tempos atrás, caiu neve no deserto do Saara, um dos lugares mais quentes do mundo. Entende? A água, o grande problema hídrico hoje. Então, tudo se transtornou. E o que eu tinha lançado como uma metáfora, como uma fábula,
Hoje é realidade. Nós lutamos hoje contra todas essas coisas que o não verás país nenhum criou. Inventei. Portanto, será que a realidade copiou a arte? Ou a arte é uma coisa que olha e vê e pode prever e pode dizer, olha para onde a gente está indo, olha o caminho. Eu acredito nessa segunda hipótese. É um belo farol para nos ajudar realmente a compreender a realidade e pensar também na nossa atuação, né? A nossa possibilidade de transformá-la. A partir disso, eu acredito muito no fazer e no pensar literário. Como é que a literatura hoje pode ajudar na formação da consciência, principalmente consciência política, consciência social das pessoas? Primeiro, as pessoas precisam ler, não é? Uhum. Segundo, as pessoas precisam aprender a ler. As pessoas precisam deixar de ser analfabetas. As pessoas precisam ser educadas. Me diga, meu querido amigo, a educação brasileira onde está? Há 3 anos nós não temos ministro da educação. Nós temos um ministro atual que diz que a universidade é para poucos. Nós temos um ministro que diz que professor é uma pessoa que não encontrou outro ofício ao qual se dedicar. Portanto, sem o ensino, sem a leitura, para que ter literatura? Quem que você vai modificar se nós não temos os leitores? A literatura, eu não diria que ela modifica assim, não. A literatura conscientiza. A literatura, de repente, faz você perceber que coisas estão acontecendo e que te afetam. Coisas que transformam o ambiente, que transformam o mundo, que transformam os usos e os costumes. E aí você lê ou um conto, ou você lê um romance, e aí você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. O autor antecipa. O autor, de alguma forma, esclarece. Eu nunca me esqueço da minha primeira professora, Lourdes Prado, no fundamental, no meu tempo era primário. E ela nos mandava fazer redações, todas as semanas tinha redação. Eu vim de uma geração que teve redação e que teve português, todos os dias português e uma vez por semana redação. Nós aprendemos a escrever com as nossas professoras. Minha carreira foi montada pela minha professora, foi arquitetada, foi esculpida pelos professores que eu tive. No primário, no colegial, no científico, onde eu andei. Os professores que eu conversei nesse Brasil inteiro. Essa professora dizia assim, eu quero que vocês vão para a rua e olhem o que está acontecendo. Olhem, conversem com as pessoas, perguntem, perguntem, perguntem. Inspiração, meus queridos, é olhar, observar, extrair daí o assunto. A inspiração você forma na sua cabeça. Agora, o mais importante, eu quero ver que vocês descobrirem o que está escondido atrás de tudo isso. O que está oculto. O que as pessoas não querem que você veja. O que é difícil de ver. E aí eu aprendi. Fui para o jornalismo e uma vez me mandaram fazer uma matéria que eu não consegui fazer, porque eu tinha que conversar com várias pessoas sobre um problema que estava havendo com café. E ninguém me falou. Eu voltei para a redação, fracassado, e naquela tarde, Samuel Weiner, criador do jornal Última Hora, que foi meu patrão e meu mestre há muito tempo, falou, por que você não fez a matéria? Eu falei, porque ninguém quis falar. Ele falou, e você não percebeu que essa é a matéria? Por que ninguém quis falar? Volta para a rua e faça a matéria. A literatura é igual. O que está sendo escondido? O que está sendo oculto? O que está sendo disfarçado? O que está atrás desse cenário que é a realidade? A literatura é isso. Então, a literatura tem
a função, eu odeio essa palavra, literatura não tem função, mas a literatura deveria esclarecer pontos que nós não compreendemos. Seja sobre o amor, seja sobre as relações, seja sobre os costumes, seja sobre a história, seja sobre o que for. Eu acho que a literatura abre à sua frente uma certa luz. Tem uma frase do Érico Veríssimo, um dos meus autores favoritos nesse cenário brasileiro, em que um dia, nos anos 40, escreveu uma frase que hoje faz parte de um quadrinho aqui no meu lugar de trabalho. E o escritor é aquele que acende uma luz sobre a realidade. Ele acende um farol, ele acende um grande spotlight, ele acende uma lâmpada de 200 megawatts, ou de 100, ou de 50, ou de 30. E se ele não tiver essa lâmpada de 30, ele acende uma lanterna. E se ele não tiver a lanterna, ele acende uma vela. E se ele não tiver uma vela, ele risca um fósforo. Mas o escritor está sempre tentando iluminar e clarear a realidade. Sempre pensei nisso enquanto escrevo. Sempre pensei nisso. Que maravilha. É assim que eu escrevo. Essa inspiração é fantástica, Inácio, que o senhor traz. Eu fico aqui extasiado, ouvindo e percebendo essa inspiração. O senhor é um dos escritores mais fecundos da nossa literatura, perpassa vários gêneros literários, né? Romance, contos, a ficção, distopias. Se eu não estou enganado, só não tem poesia. Pelo menos do que eu conheço da sua obra e daquilo que escrevem sobre você, não tem poesia. O senhor já falou um pouquinho da inspiração, mas como é que funciona esse processo de escrita? Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca fiz uma poesia, eu não consegui fazer uma poesia. Não consigo. Nem aquelas poesias de juventude, porque você manda para seduzir as pessoas, as moças, as jovens. Nunca fiz, não tive essa capacidade. Todos os 47 livros meus, um momento, no final de O Verde Violentou o Muro, que é um livro sobre a Alemanha e sobre a realidade alemã e sobre o mundo, em que eu estou em Berlim olhando as árvores. E estava começando o outono e viria o inverno. E eu estava para terminar minha estadia em Berlim. Foi um dos períodos mais gostosos da minha vida. E aí eu fiquei olhando uma árvore. Berlim é uma das cidades mais arborizadas que eu conheço. Aqui tem árvore, 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 parques, 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 é uma coisa maravilhosa. E aí eu vi uma folha cair, outra folha cair, outra folha cair, e ao lado daquelas folhas já amareladas, meio secas, eu via outras folhas já sequinhas e via folhas desfazendo. E aí eu percebi que aquela folha caía, entrava na terra e voltava para a árvore. E aí eu fiz 3 palavras, 3 linhas. A árvore que se desprende, me prende e volta. Isso é um haikai, não sei o que é isso. Foi a única coisa mais aproximada com poesia. Mas adoro ler boa poesia, sabe? Eu adoro ler Herbert Helder. Sabe? Eu adoro ler a nossa querida amiga de Minas Gerais e de Divinópolis. Adélia Prado. Minha amiga também. Adélia Prado. Eu gosto de ler várias coisas do Fernando Goulart. Então, leio Fernando Goulart, Ferreira Goulart. Onde que eu achei Fernando? Pensou no português do Fernando Pessoa. Pensei no português Fernando Pessoa. Mas, enfim, agora eu detesto essa poesia vagabunda que a gente vê, porque todo mundo no Brasil pensa que é poesia.
Aonde eu vou, me entregam um livro de poesia. E dos 100 que eu recebo, um é mais ou menos. Mas já é um esforço da pessoa tentar colocar para fora, sabe? Essa coisa assim, de querer escrever, de fazer poesia. É louvável isso, é louvável. Talvez eu seja até arrogante de dizer que é mau texto, uma coisa. Não tenho autoridade para falar isso. Cada um faz seu sonho. Da mesma forma que eu jogo na literatura todos os meus problemas, meus conflitos, minhas rejeições, meus sonhos, delírios, fantasias, o que eu quero, o que eu gostaria de ser, etc, etc, etc. Por sorte eu tenho a literatura. Sem ela, sei lá o que eu seria. É que eu seria. E ainda encontra inspiração para a escrita, Inácio? Tem alguma obra em andamento, em produção? Eu tenho uma obra praticamente terminada, mas sabe como é que eu faço? Desde a minha primeira professora, eu falo isso, já falei isso 1000 vezes. Eu tenho na mão isso aqui, cadernetinhas como essa. Aonde eu estou, eu levo. Hoje, as pessoas, eu tenho também um celular onde eu poderia gravar as minhas observações. Eu ando na rua o tempo inteiro olhando. E fazendo aquilo que meus professores me diziam, pergunte. Perguntar é fundamental. As pessoas não perguntam mais, as pessoas só emitem opiniões, mas ninguém pergunta. Fui um grande perguntador. Sou um grande perguntador. Eu sou um homem que ouve histórias o tempo inteiro. E são histórias que eu estou lendo o jornal, de repente uma coisa se ilumina ali, não sei porquê. E eu anoto isso. Ou na cadernetinha. Vem para a cadernetinha. Sempre. Essa cadernetinha me foi ensinada, eu tenho 85, foi me ensinada há 78 anos atrás. Nunca deixei de usar. Essas notas, às vezes, não significam nada, mas às vezes uma me faz, tum, é alguma coisa. Uma frase que eu ouço, eu guardo, eu marco, eu anoto. E depois eu ponho no computador e daí sai ou não as coisas. Mas tem que soltar. Agora você tem que falar, por que não isso? Eu um dia vinha caminhando pela rua e tropecei na calçada. As calçadas de São Paulo são tenebrosas. No momento que eu tropecei, eu ouvi um grito, ai! Eu falei, é uma pedra que está gritando. Não era pedra, mas era uma jovem que vinha ao meu lado e que tropeçou numa saliência da calçada, que deve ter machucado o pé, e que ela deu aquele grito no mesmo instante. Nasceu daí um conto que está dentro de Cadeiras Proibidas, um livro que é um conjunto de metáforas e de fábulas, publicado durante a ditadura militar. São todas histórias contra o regime, contra aquele regime, contra aquelas loucuras, contra censura, contra a violência, contra tudo, em forma de fábula, porque tinha censura. E um desses contos é esse, o homem e as pedras que gritavam. A coisa sai naquele momento. E essa história, várias vezes, eu já vi realmente pedras serem instrumentos de acionamento da memória e da criação. Se você apanha um livro do Marcelo Scliar, maravilhoso, deve ler, uma obra-prima chamada A Mulher que Escreveu a Bíblia. Ali está a história de uma mulher muito feia, que não conseguia nada com ninguém. Ninguém queria nem olhar para ela. Mas que ela queria amar, ela queria ser desejada, ela queria transar, ela queria fazer tudo. E é onde ela encontrou uma coisa, numa pedra. E ela acariciando a pedra, era como se ela fosse, vamos dizer, se masturbando e ela conseguia o prazer com aquela pedra. Uma pedra pode te inspirar. Até há uma pedra no meio do caminho do Drummond de Andrade, né? Sim. Então tudo é motivo, depende de você saber. Depende de você tirar.
Depende de você não ter medo do que você faz. Se você tivesse, nós, escritores, tivéssemos medo do absurdo, medo do surreal que chamam, medo da fantasia, do exagero, a metamorfose do Kafka não teria existido. Não teria existido. E esse romance, no começo do século passado, modificou a literatura moderna. Até então, a literatura era realista. Aí, a partir daquele momento em que Gregório Samsa acorda transformado em um repulsivo inseto, mudou tudo. Você pode fazer o que você quiser dentro da literatura. E Alice no País das Maravilhas? Você cai dentro de uma toca, atrás de um coelho, e o mundo vira de ponta cabeça. E Alice no País dos Espelhos? E Lobato, com o pó de Berlim Pim Pim, com a boneca falante? Exagero existe para ser usado. Existe para ser usado. Maravilha. E assim, a literatura é o maior campo de liberdade que a gente tem. É fantástico perceber isso. O senhor traz uma palavra, liberdade, e trouxe um conto aí de um período da ausência de liberdade. Eu queria falar especificamente de uma obra que eu tenho até aqui à minha frente, que foi o meu primeiro contato com a sua escrita, foi a obra Zero, né, o livro Zero, e um livro aclamado mundialmente, né, um livro que é reconhecido, está entre os 100 melhores do século passado, em alguns rankings, né, e que esteve proibido durante a ditadura militar, exatamente pelo contexto. E o processo de construção, de criação, já tive a oportunidade de ouvir algumas entrevistas, ler algumas entrevistas, o senhor falando, e nós, nos últimos anos, temos tido alguns rompantes também de autoritarismo e insegurança. Eu não passei pelo período da ditadura, mas leio, escuto. O senhor que passou por aquele período e que está vivendo o tempo presente. Qual a leitura que o senhor faz? Você não passou pelo período, mas você está passando pelo período que conduz àquele período. A todas as indicações, O ensino, o meio ambiente, os usos e costumes sendo vigiados, a ciência sendo perseguida, como foi perseguida durante a ditadura, a literatura e as artes. Quantas exposições têm sido fechadas? Que mudança que houve no Ministério da Cultura, que não existe mais. Ninguém consegue ficar naquilo sendo sério, ninguém conseguiu gerir a cultura, porque há uma ideologia por trás de destruição da cultura, de voltar para trás. A Cinemateca Brasileira queimou e não tem nenhuma providência para se refazer a Cinemateca. Há a questão de gêneros e de transgêneros. E há focos assim que um ministro ou secretário, ministro não, mas um secretário de cultura que administra com um revólver em cima da mesa, sabe? Um presidente que diz: a arma, um povo armado jamais será escravizado. E o que ele quer é escravizar o povo com a arma. Né? Melhor disse o bispo de Aparecida do Norte. Né? Com arma você não faz, mas com amor você faz. E com inteligência, com coisa. Nós estamos vivendo uma semiditadura, ajudado por um novo elemento que se chama rede social. E é destruidor. Nós todos sabemos que existe um gabinete do ódio dentro do Palácio, em Brasília. Então, se isso não é ditadura, o que é isso?
e uma pessoa que ameaça dar o golpe, ameaça dar o golpe, ameaça dar o golpe. Um homem que não governou um dia nesse tempo todo, em 1000 dias. A ditadura foi muito violenta. A ditadura cerceou toda a liberdade. Gente foi morta, gente torturada. Nosso presidente, o grande ídolo dele, é um dos maiores torturadores que já tivemos. Agora, o que a gente tem que fazer? Enquanto a gente puder usar palavras, usar a imagem e dizer assim, a gente está consciente, entende? A gente está sabendo, a gente tem que resistir, a gente tem que abrir o olho. E nós que escrevemos, sejamos cronistas, jornalistas, repórteres, escritores, autores, a gente tem que estar aberto e disposto a mostrar o que se passa. Cada um de nós. Cada um de nós. O Zero foi um livro que nasceu do quê, meu caro? De todas as matérias censuradas de um jornal em que eu trabalhei, Última Hora. Eu era um editor e eu era o cara que tinha o contato direto com o assessor do meu lado. E era um homem amável e duro. Quando ele me entregou a primeira matéria censurada, porque naquele tempo o censor ficava dentro da redação, foi o início, o período chamado pré-histórico da censura, eu falei para ele, por que não pode? Ele falou, outra pergunta como essa, e você vai preso. Obedeça. E aí eu vi que a gente não poderia mais ler certos livros, não poderia mais ver certos filmes, certas peças, ouvir certas músicas e tal. Porque alguém determinava o que eu podia ler, escrever, ouvir, sentir, etc, etc, etc. Essa é a castração da liberdade que a gente tem para tudo. E é a pior coisa que pode acontecer. Eu espero que esse caminho pare no meio. Espero que esse caminho termine logo ali à frente. Mas todas as matérias que foram censuradas, eu guardei. Durante anos, guardei. E com essas matérias, que eram caixas e caixas e caixas, porque eram entrevistas, artigos, crônicas, fotografias, tudo, eu cada uma transformei numa historinha que deu o Zero, que é o único romance que eu conheço que retratou quase como um documentário, vamos dizer, aquele período que até hoje eu não sei como a gente sobreviveu, mas está aí. Então, tudo que... Aí eu fiz isso para perceber uma coisa, nada do que eu coloquei lá foi mentira. Uhum. Eu não inventei, não precisei inventar. Agora meu gato passa por aqui. E ele não o gato, ele. E esse livro, então, tudo que foi proibido, tudo que o Brasil não pôde saber, eu coloquei no livro. Está tudo lá. A realidade nua e crua em forma de romance. Nua e crua. E se eles soubessem que estava nua, eles proibiram, por isso que eles proibiram. Certo. Para a gente encerrar, Inácio, essa conversa tão agradável, o senhor falou, nós sobrevivemos e estamos neste tempo agora também em busca de sobrevivência. O brasileiro tem lutado diariamente para sobreviver. Há esperança? É possível ter esperança? Eu não gosto da palavra, mas é possível viver e sobreviver. É a gente resistir. É aquela coisa que hoje estão chamando de resiliência. Estamos aí, estamos de pé. E vem uma pandemia e a gente está de pé. Tá? A gente está vivo. A cabeça da gente está viva. Agora tem uma arma para isso. Chama-se voto. Isso pode ser mudado agora em 22 com o voto. No momento em que lá na urna, em vez daquele dedinho ser uma arma, ser algo a apertar o botão com o número certo, nós estamos mudando, nós estamos tentando mudar. Sabe? Esperança é uma coisa que fica lá, eu estou cansado de ter esperança.
temos que ter esperança, mas nós temos que trabalhar, nós temos que nos mover, nós temos que lutar por essa liberdade que a gente tem e que a gente quer manter. Tudo bem ter esperança, é bonito, mas também é idealista, é vago. O certo é fazer alguma coisa para que o pior não aconteça. Nesse momento, para mim, a única coisa que podemos fazer é acionar o botão da urna e mudar. Existe aí uma CPI, mas já se começa ataques de todos os lados daqueles que têm medo do que a CPI está denunciando. É uma luta grande, viu? Sim. É uma luta grande para sobreviver e para ter liberdade. Mas, rapaz, eu não quero ficar acomodado, sentado no banco de jardim, conversando com amigos aposentados. Não. Eu vou até o fim. E todos eu sei que vão. Claro, os conscientes, os que não querem mergulhar. A gente está voltando para trás, sabe? A história está tentando ser reescrita, meu Deus, do jeito deles. Nós estamos botando anos em ciência, que acabaram as pesquisas, o ensino parado, entende? Hoje esse não é o Brasil, esse não é o Brasil. O Brasil é outra coisa. Inácio de Loyola Brandão, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, eu quero agradecer o tempo que o senhor dispensou para essa conversa e agradecê-lo também por ser este acendedor de holofote, de lâmpada, de lanterna, de lamparina e de fósforo que não nos deixa desanimar neste caminho. Muito obrigado. Eu queria dizer uma coisa mais que você me perguntou e eu não respondi. Permito. Eu terminei um romance. Chama-se Deus. Por que você não diz claramente o que você quer de nós? Se passa no Brasil, quando já morreram 214 milhões de pessoas. Imagina o que virá. Grande abraço, minha gente. Muito obrigado. E para a gente encerrar o nosso ponto 3 de hoje, nós também teríamos aqui a presença da escritora Conceição Evaristo, mas que em virtude do falecimento de sua mãe ela não pôde estar. E como de costume a gente sempre traz um poema, um texto, eu trouxe um poema da Conceição Evaristo que se chama De Mãe. E coroa toda essa conversa, a inspiração, o que o Inácio de Loyola Brandão trouxe para nós, falando também do papel da sua professora no seu processo de construção literária. E a Conceição Evaristo diz o seguinte: o cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe, mulher prenhe de dizeres, fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência e abá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso, dado para esconder alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dessegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado, em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, da minha fala. Viva a literatura, viva Inácio de Loyola Brandão, viva Conceição Evaristo, viva todos os escritores e escritoras do nosso Brasil. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.